professores! Bom, você já me conhece, meu nome é Gustavo e nós tivemos uma requisição de aula. Foi a Paula Jaculi de Brasília que deseja assistir uma aula sobre aplicação da pena. Bom, Paula, sobre esse instituto no direito penal, se eu fosse falar todas as peculiaridades, explicar tudo passo a passo, eu ia demorar mais ou menos umas 3 horas falando sobre as teorias aplicáveis e etc. E o que acontece? Eu fiz aqui já um quadro de exemplos como que o juiz aplica as agravantes, as causas de aumento, para você entender e fazer sua prova aí na sua faculdade. Bom, vamos começar então com alguns exemplos. O que o juiz faz para aplicar a pena? O nosso sistema adotado no Brasil é o sistema trifásico de Nelson-Hungria. 3 fases. Bom, a primeira fase que o juiz observa são as circunstâncias judiciais que estão no artigo 59 do Código Penal. Posteriormente, o juiz, na segunda fase, vai olhar as agravantes e as atenuantes, que são chamadas circunstâncias legais. E na terceira e última etapa, o juiz vai definir a última pena, no caso que seria a última etapa, a terceira fase, que são as causas de aumento e as causas de diminuição, que são chamadas também de minorantes e majorantes. Bom, vamos lá. Aqui, no artigo 59, o juiz já vai estipular a pena base. Depois da pena base, o juiz vai para a segunda etapa, que seria pena intermediária, que são as agravantes e as atenuantes, que o juiz observa. Na terceira etapa, o juiz vai definir a pena definitiva, que são as causas de aumento e as causas de diminuição de pena, que são também chamadas de majorantes e minorantes. Bom, primeiro passo que o juiz vai observar vamos aqui trabalhar, no nosso exemplo, o nosso crime por excelência, que é o homicídio, o artigo 121 do Código Penal. Vamos trabalhar só com homicídio para ficar bem fácil a compreensão. Bom, primeiro passo, o juiz vai verificar se o homicídio é qualificado ou não é qualificado. Muito importante você colocar em mente que a qualificadora não está no sistema trifásico. A qualificadora é o ponto de partida. Ou seja, exemplo, um homicídio simples, a pena de 6 a 20 anos. Um homicídio qualificado, 12 a 30 anos. Então o juiz vai analisar se o homicídio é qualificado ou se ele é simples. A mesma coisa se aplica aos outros delitos, como no furto e no roubo. Um furto simples de 1 a 4 anos, o roubo e qualquer tipo de delito que você imaginar. Mas vamos trabalhar aqui com o homicídio para ficar bem fácil a compreensão. Bom, aqui eu coloquei, como vocês podem ver, uma tabela, vários exemplos. Eu prefiro trabalhar com exemplo, que é mais fácil de você acertar as questões na prova. Se eu for falar das teorias, o que é objetivo, o que são as qualificadoras, o que são as naturezas objetiva, natureza subjetiva, vai demorar, como eu disse, 3 horas para fazer isso tudo. E como o nosso tempo é limitado, eu decidi passar mais exemplos para vocês fixarem o conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem encaminhar para o www.interiores.com.br e lá você faz a sua requisição que nós vamos ter o prazer de gravar a sua aula. Bom, eu coloquei aqui o artigo 121, como já dito, e aqui um qualificado. Aqui tem alguns homicídios simples e alguns homicídios qualificados para nós trabalharmos. Vamos aqui no nosso exemplo 1. A pena é de 6 a 20 anos. Homicídio simples. O que o juiz vai fazer? Olhar o artigo 59 do Código Penal. O que fala o artigo 59 do Código Penal? Vamos lá. Vamos ler ele. Vamos achar. Está aqui. Ó. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para a reprovação e prevenção do crime. Bom, aqui o juiz vai olhar todas essas circunstâncias aqui e vai
já estipular uma pena base. Ele vai olhar a conduta social do indivíduo, a personalidade, os motivos do crime, etc. Então vamos imaginar aqui que o juiz não verificou nenhuma causa que seja prejudicial ao acusado. Ele vai ter que estipular a pena mínima, 6 anos. Há uma divergência na doutrina falando que se o juiz deve começar com 6 anos, exemplo, 18 anos ou 20 anos, o máximo. Pelo princípio favor-rei, o juiz deve começar pelo mínimo, 6 anos. Assim, se ele vê se a conduta social, a personalidade não estiver compatível com, vamos dizer assim, para ficar bem fácil para vocês entenderem. Vamos supor que a pessoa tem uma péssima conduta social, uma péssima personalidade. O que acontece? O juiz vai partir de 6 anos e aumentar. Ele não vai começar de 20 anos. Então, ele sempre começa pelo mínimo. Então, vamos lá. Então, como a pessoa tem bons antecedentes, ele começa com 6 anos. O juiz não pode diminuir aqui dos 6 anos. Isso é entendimento simulado. Então, o que acontece? Mesmo a pessoa tendo excelentes bom comportamento social, personalidade, ele é uma pessoa criada com a avó, entendeu? É uma pessoa muito gente boa. O que acontece? Mesmo assim, o juiz não pode diminuir dos 6 anos aqui, que está no preceito secundário do tipo do homicídio. 6 anos, então ele deve continuar com 6 anos. Já na pena intermediária, o juiz vai observar agravantes e atenuantes. No nosso exemplo aqui, não existe nenhuma agravante e nenhuma atenuante. As agravantes estão no artigo 61 e 62 do Código Penal, e as atenuantes estão no artigo 65 e 66. O artigo 66 fala daquela teoria da co-culpabilidade. Então, como já foi dito, eu não vou entrar em teoria, vamos ficar aqui mais no plano, na prática aqui. O artigo 63 fala das atenuantes genéricas. O rol do artigo 65 é apenas exemplificativo. O rol das agravantes, ele é taxativo. Sempre lembrar disso. Como não tem nenhuma agravante, nenhuma atenuante, continua 6 anos a pena. Na pena definitiva, o juiz já pode aumentar ou diminuir desses 6 anos aqui. Mas por que na pena base e na pena intermediária o juiz não pode, ele tem que ficar distrito de 6 a 20 anos? Porque aqui o juiz está tendo uma discricionalidade para arbitrar uma pena à pessoa. Aqui não, aqui sempre vai trabalhar com fração, 1/3, aumento de 1/3, aumenta pela metade, diminui a metade, diminui 2/5, aumenta 2/5. Então já está explicitamente já na lei, falando o que se deve aumentar e o que não se deve aumentar. Aqui não. O juiz ele tem, digamos, uma certa discricionariedade para aumentar e diminuir a pena. Porém, ele tem que ficar adstrito aqui nessa baliza de 6 a 20 anos. Na pena base, a doutrina fala que a cada circunstância desfavorável ao réu, o juiz deve aumentar 1/8 da pena. Já a jurisprudência fala que deve aumentar 1/6. Nos nossos exemplos, vamos trabalhar com a jurisprudência. Bom, então nesse caso aqui, como não tem também causa de aumento e nem causa de diminuição, o que vai acontecer? A pena vai ser estipulada em 6 anos. Vamos voltar aqui. Primeira coisa, vou olhar se o crime é qualificado ou não. Aqui no nosso exemplo não é. Homicídio simples, 6 a 20 anos. A pessoa tem bom comportamento, circunstâncias judiciais favoráveis. Continua 6 anos. Passa para agravante e atenuante, para o juiz determinar a pena intermediária, que está no artigo 61, 62 as agravantes, 65 e 66 as atenuantes. Não tem nenhuma agravante, nenhuma atenuante. Continua 6 anos. Terceira e última etapa. Tem alguma causa de aumento ou alguma causa de diminuição? Não tem, a pena 6 anos. Pena definitiva, 6 anos. Segundo exemplo. O homicídio é simples, pena de 6 a 20 anos. A pessoa tem ótimas circunstâncias que favorecem ele.
o que acontece? O juiz, de acordo com a jurisprudência, tem que diminuir 1/6. Mas, como eu disse, o juiz ele tem que ficar distrito aqui nessa pena de 6 a 20 anos. Ele não pode diminuir dos 6 anos e nem pode aumentar dos 20 anos. Mesmo que o juiz queira diminuir 1/6 aqui, de acordo com a jurisprudência, ele não pode, ele tem que fixar em 6 anos. Então, continua 6 anos. Mas, quando ele passa para a pena intermediária, que vai verificar agravante e atenuante, ele percebe que existe alguma agravante. Vamos dar o exemplo da agravante da reincidência. E o que acontece? A pena é aumentada aqui para 8 anos. 8 anos está no limite de 6 a 20? Está. Tanto na pena base quanto na pena intermediária, o juiz está distrito a 6 a 20 anos. 8 anos. Passa pela terceira etapa, pena definitiva. Existe alguma causa de aumento ou alguma causa de diminuição? Não tem. Então a pena definitiva será 8 anos. Vamos para o terceiro exemplo. Homicídio simples, pena 6 a 20 anos. A pessoa não tem nenhuma circunstância judicial desfavorável. A pena 6 anos. Existe uma atenuante. Vamos aqui, atenuante da serenidade, pessoa maior de 70 anos. Só que mesmo, o que eu disse? Mesmo a pessoa tendo uma atenuante, e aqui já é 6 anos na pena base, o juiz tem que ficar distrito ao preceito secundário aqui, que fala na baliza de 6 a 20 anos. O juiz não pode diminuir essa pena aqui de 6 anos. Então, vai continuar 6 anos. Passando para a terceira e última etapa, a pena definitiva, ele tem alguma causa de aumento ou causa de diminuição? Não tem. Então, continua 6 anos. Vamos para o nosso quarto exemplo. A pessoa aqui não tem nenhuma circunstância judicial desfavorável. Continua 6 anos. O homicídio é simples, 6 a 20 anos. Existe uma agravante e uma atenuante. Opa! Por enquanto, nós vimos exemplos que não tem agravante nem atenuante. Vimos um exemplo que tem uma agravante. Vimos um exemplo que tem uma atenuante. E quando tem agravante e atenuante? Nós temos que observar o artigo 67 do Código Penal, que fala das preponderantes. Existe uma ordem de preponderância que a doutrina já falou, alguns autores já falaram aí. O que é essa ordem de preponderância? Bom, primeiro devemos observar se o agente é menor de 21 anos de idade ou maior de 70 anos de idade, que fala da serenidade. Depois, temos que olhar a agravante da reincidência. Depois, a preponderante do tipo subjetivo, das causas subjetivas. E depois a preponderante das causas objetivas. Eu não vou entrar no mérito disso, porque o nosso tempo ele é muito curto. Então, como eu disse no começo da aula, eu vou passar somente exemplos. Se vocês acharem importante eu falar disso, eu dou uma aula só sobre o tema que vocês solicitarem. Então, vamos continuar os exemplos. No caso aqui, tem uma agravante e uma atenuante. Vamos observar as preponderâncias. Como a gente vai aplicar por analogia o artigo 67 do Código Penal. Peguem o código de vocês e leiam o artigo 67. Observando aqui, o juiz verifica que o agente é maior de 70 anos. É a nossa primeira preponderância que nós falamos. Então, o que acontece? Como o juiz está distrito a 6 anos, ele não pode diminuir. Então, vai continuar 6 anos. Continuou 6 anos. Vamos para a última etapa. Causa de aumento e causa de diminuição. Pena definitiva. O juiz verifica que tem uma minorante. Se a pena é 6 anos, diminui 1/3. Então é 6 anos menos 1/3. Quanto que é 6 anos menos 1/3 aqui? Eu sou péssimo em matemática, vocês vão falar, nossa, não dá conta nem de fazer uma conta dessa. Tá? 4 anos. Então, tá aqui, 4 anos. Veja que na última etapa, que é a pena definitiva, o juiz diminuiu do preceito secundário aqui do tipo, de 6 a 20 anos. Aqui, ele tem que ficar distrito a 6 anos, ou a 20 anos, ou não pode ficar, a pena não pode aumentar de 20 anos. Aqui também, mas aqui já pode aumentar dos 20 anos, ou já pode
a pena ser inferior a 6 anos. Então, presta atenção nisso, estou batendo bastante nessa tecla, para vocês nunca esquecerem. Bom, próximo exemplo. Aqui já é um homicídio qualificado. A qualificador não entra no sistema trifásico, é o ponto de partida. É qualificado, então a pena vai variar de 12 a 30 anos. Vamos lá. A pessoa não tem nenhuma circunstância judicial desfavorável. A pena 12 anos. Porém, existe duas agravantes. Quando existe duas agravantes, o que acontece? O juiz vai aplicar as duas agravantes. Mas veja bem, se essa agravante já foi computada como qualificadora, o juiz não pode aplicar aqui duas agravantes, porque uma já foi computada como para qualificar o crime. Agora, se nenhuma dessas agravantes não serviu para qualificar o crime, o juiz vai aplicar as duas agravantes. Prestem bem atenção nisso, para não cair no bis in idem. Bom, duas agravantes, o juiz estipulou 16 anos. Quando vai para a pena definitiva, o juiz observa que existe uma majorante. Se existe uma majorante, o homicídio vai ser aumentado em 1/3. Então, 16 anos mais 1/3 cai para 21 anos e 3 meses. Lembre-se que nós devemos excluir as frações de dia quando o juiz vai estipular a pena definitiva. Bom, caiu para 21 anos e 3 meses. Então, veja que aqui o juiz já aumentou 1/3 e caiu a pena definitiva para 21 anos e 3 meses. Bom, vamos mais um exemplo aqui. Homicídio qualificado, 12 a 30. A pessoa tem circunstâncias judiciais desfavoráveis. O que acontece? O juiz aplica a pena em 14 anos. Aplicando a pena em 14 anos, o juiz verifica que existe duas atenuantes. Aqui as agravantes, nessa faixa de agravantes e atenuantes, o juiz verificou duas atenuantes. Então ele diminuiu a pena para 12 anos. Mesmo se ele quisesse diminuir para 10 anos, ele não pode. Por quê? Tem que ficar restringido aqui nos 12 anos. Então o que acontece? Vocês podem perceber que mesmo tendo duas atenuantes, o juiz fixou uma pena intermediária em 12 anos. E na última etapa, causa de aumento e causa de diminuição de pena, que ele vai estipular a pena definitiva, existe uma majorante e uma minorante. Opa, como é que faz agora? Eu dei exemplo que cai majorante, que cai minorante, mas e quando cai majorante e minorante? Como é aplicável a pena? Bom, o juiz vai aplicar as duas. Primeiro ele vai aumentar a pena em 1/3 e depois, do restante da pena que tiver, por exemplo, aumentou em 1/3. Aquela pena depois vai ser diminuída de 1/6 a 1/3, dependendo do grau que o juiz achar que deve estipular a fração. Então, no nosso exemplo aqui, eu coloquei a pessoa 12 anos, majorou em 1/3 e depois desse valor que nós encontramos, eu diminuí 1/6. Deu um total de 13 anos e 4 meses. Primeiro vai majorar em 1/3, depois vai diminuir de 1/6 a 1/3. Vocês entenderam? Veja bem, ó. Primeiro o juiz vai majorar 1/3 e depois ele vai minorar de 1/6 a 1/3, perdão. É isso aqui que faz quando tem majorante e minorante. Próximo exemplo. Homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. A pessoa tem circunstâncias judiciais desfavoráveis. O juiz aumentou aqui 3/6. Então era de 12, que ele sempre tem que partir do mínimo, como já falado. O juiz aumentou em 3/6 e deu 18 anos. O juiz não verificou nenhuma agravante, nenhuma atenuante. A pena continua 18 anos. Quando ele vai para a causa de aumento e causa de diminuição, na pena definitiva, o juiz verifica que existe duas majorantes. É um exemplo aqui inédito. Duas majorantes, mas nós temos que verificar se as majorantes estão na parte especial ou na parte geral. Se as majorantes estiverem na parte geral, vamos aplicar as duas majorantes. Mas prestem atenção que quando nós vamos aplicar duas majorantes, nós temos que aplicar o princípio da incidência isolada. Ou seja, nós vamos pegar
aquela pena, vamos aumentar, exemplo, 1/3 dessa pena, aí vai dar uma outra pena. Nós não vamos aplicar 1/3 dessa nova pena, nós vamos aplicar 1/3 daquela primeira pena. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Deu 9 anos a pena intermediária, existe 2 majorantes. 1/3 de 9 anos dá 3, vai aumentar, vai para 12 anos. A segunda majorante não vai recair sobre esses 12 anos, vai recair pelos 9 anos. Então vai dar 15 anos, que vai ser 3 e mais 3. Se nós fizéssemos a conta que vai ser 1/3 de 9 anos, vai para 12 anos, e 1/3 de 12, o que ia acontecer? Vai dar 4, vai ir para 16 anos. Então, temos que aplicar o princípio da incidência isolada. Então, aqui no nosso exemplo, a pessoa tinha 18 anos. A pessoa tomou uma pena intermediária de 18 anos. Incidiu 1/3. Desse valor, nós incidimos mais 1/3 sobre 18 anos, que deu uma pena de 24 anos intermediária, 1/3 de 18 deu 24. Nós vamos aplicar agora 1/3 sobre 24 ou 1/3 sobre 18 novamente? 1/3 sobre 18 novamente. Princípio da incidência isolada, que vai dar 30 anos. Tomou a pena máxima. Próximo exemplo. Homicídio qualificado. 12 a 30 anos. A pessoa tem maus antecedentes, o juiz colocou mais 2/6 de pena aqui. Essa pena aqui, aumentou 2/6 dessa pena aqui, de 12 anos, que ele tomou como ponto de partida. Deu 16 anos. Existe alguma agravante atenuante? Não tem. Então continua 16 anos. Ele achou 2 majorantes, porém na parte especial. O que faz quando acha 2 majorantes na parte especial? Do artigo 121 para frente. Aplica as duas ou uma a que aumenta. Então vai ficar a critério do juiz. Ou o juiz vai aplicar as duas majorantes, as duas causas de aumento, sempre aplicando o princípio da incidência isolada, ou o juiz vai aplicar a que mais aumenta. Bom, vamos para o próximo exemplo. Penúltimo. Homicídio qualificado, 12 a 30 anos. A pessoa, ela tem circunstâncias judiciais favoráveis. Então ela tem, exemplo, péssimos antecedentes aí, maus antecedentes. O juiz aumentou aqui 1/6, deu para 14 anos. De 12, ele aumentou para 14. Tem agravante atenuante? Não tem, então continua 14 anos. Aqui o juiz ficou 2 majorantes, porém, uma na parte especial e uma na parte geral. O que o juiz vai fazer? Aplicar as duas observando o princípio da incidência isolada, que vai dar um total de 23 anos e 2 meses. Tentem fazer esse cálculo aqui, ó, na casa de vocês aí. Veja bem, aqui deu 14 anos a pena base. Na agravante atenuante, o juiz não verificou nesse segundo etapa aqui, que o juiz observa se tem agravante atenuante, o juiz não observou nenhuma agravante nem atenuante. Continua 14 anos. Tentem vocês fazer a conta agora, de acordo com o princípio da incidência isolada, se vai dar 23 anos e 2 meses, para vocês verem se entenderam o que é o princípio da incidência isolada. Espero que vocês tenham entendido. Vou explicar de novo. Existe a pena, 9 anos, exemplo. Vai incidir 1/3 sobre 9 anos, que vai dar 12 anos. Aí a segunda majorante, de 1/3, não vai incidir sobre esse resultado de 12 anos, vai incidir sobre 9 anos, que vai somar depois com 12 anos, que vai dar 15 anos. A segunda majorante não incide sobre esse resultado de 12 anos. Bom, aqui vai dar 23 anos e 2 meses. E nosso último exemplo, homicídio qualificado, 12 a 30 anos. A pessoa tem ótimas circunstâncias judiciais, o juiz estipulou aqui o mínimo, 12 anos, que é o ponto de partida dele. Existe uma agravante e uma atenuante. Nós vamos observar o artigo 67, que fala das preponderantes, como já dito. O juiz estipulou 14 anos aqui. Vamos imaginar aqui que teve uma reincidência. O juiz estipulou 14 anos. Só que aqui ele vai verificar que existe 2 minorantes. Um exemplo inédito aqui, 2 minorantes. Como que faz nesse caso?
o juiz vai aplicar o princípio da incidência cumulativa, diferentemente do princípio da incidência isolada. Aqui é o contrário. Veja bem, 14 anos menos, aqui o juiz vai diminuir 1/6. Vai ter duas minoranças diminuindo 1/6. Então veja bem, 14 anos menos 1/6 dá 11 anos e 7 meses. Aí, se nós aplicássemos o princípio da incidência isolada, ia recair sobre 1/6 de 14 anos de novo. Só que não, vai recair sobre esse resultado aqui, ó, 11 anos e 7 meses. 11 anos e 7 meses menos 1/3 vai dar um total de 7 anos e 8 meses. Então, isso aqui é o princípio da incidência cumulativa. Quando se trata de majorante, princípio da incidência isolada. Quando se trata de minorante, ou causa de diminuição de pena, princípio da incidência cumulativa. Então, no caso aqui, tentem fazer na casa de vocês essa conta aqui, vai dar 7 anos e 8 meses. Olha aqui, ó, retomando, 14 anos na pena intermediária. 14 menos 1/3 dá 11 anos e 7 meses. 11 anos e 7 meses menos 1/3 de novo, dá 7 anos e 8 meses. Isso aqui, quando é minorante, não importa se é na parte geral ou na parte especial. Sempre vai ser o princípio da incidência cumulativa. Bom, pessoal, essa foi uma aula que eu quis gravar para vocês, principalmente para a Paula, que é ela que fez a aquisição da aula, para ver se vocês entendem. Dando exemplos, eu acho que é a maneira mais fácil de vocês entenderem o sistema trifásico. Como já dito várias vezes, eu não vou falar sobre teoria aqui, porque se eu fosse falar de teoria, eu ia gastar muito tempo. Mas se vocês falassem, eu gostaria de saber sobre a teoria tal, o que é coculpabilidade, o que é coculpabilidade ao revés, o que é a reincidência, quando a pessoa se considera reincidente ou não. Fale um pouco sobre a súmula 444 da STJ, para considerar maus antecedentes, o que considera ou não. Qual a natureza jurídica da qualificadora? Antes era adotado qual sistema? Bifásico? Então é tudo isso, gente. Não dá para me explicar tudo, infelizmente. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Desculpe qualquer coisa. Qualquer dúvida, encaminhe para mim que eu vou gravar no próximo dia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e postar essa dúvida hoje, amanhã já vai estar uma aula disponível de sanando essa dúvida de vocês. Bom, um forte abraço a todos, bons estudos, interiores, o direito além da interatividade.